7h19 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira aqui em companhia do Bom Dia Produtor. Hoje, dia 15 de dezembro, falta pouquíssimos dias para acabar esse difícil ano de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E olha só o que você vai acompanhar durante essa edição. Tem destaque para a pecuária de corte. Vamos acompanhar o ritmo das exportações de carne bovina do tipo in natura, que já superam o mesmo período do ano anterior. Vamos ver também um balanço do ano de 2017, de acordo com a Scott Consultoria para a Pecuária Leiteira. Será que a sustentabilidade ela pode trazer mais rentabilidade também para a pecuária de corte aqui do país? É o que você vai descobrir daqui a pouquinho. E também quatro nomes de Mato Grosso do Sul estão entre os mais influentes do agronegócio brasileiro neste ano de 2017. Descubra daqui a pouco quais são aqui pelo Bom Dia Produtor. Fique conosco, já está no ar o programa especial. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E como de costume, para começar muito bem a sua manhã de sexta-feira, vamos ver como foi ontem o fechamento quinta-feira, de acordo com a Scott Consultoria, onde a cotação do boi gordo continua em alta. E apesar das quedas pontuais, o cenário ainda continua de firmeza. Detalhes você acompanha agora. Olá, hoje é dia 14 de dezembro de 2017, quinta-feira. Uma quinta-feira com o mercado do boi mais uma vez com viés de alta, né? Mais uma vez, porque ao longo de toda a semana a gente já vem reportando esse cenário altista. A semana passada a gente teve também uma situação de alta. O fim de ano chegou, a expectativa que a gente tinha de melhora de consumo, de melhora de venda de carne, baseada no pagamento de 13º salário, de contratações temporárias, de proximidade de festas de final de ano, né? Também com uma importante melhora do cenário econômico. Tudo isso somado, né, fez a venda de carne melhorar. A gente fechou hoje nosso levantamento de preço de carne sem osso e a sexta semana seguida de valorização, né? Então é um mercado que tem uma situação de venda melhor, e foi só isso acontecer para destravar o mercado do boi, né? A gente vê aí, continua havendo valorizações em algumas praças, nas praças em que há mais dificuldade para se comprar matéria-prima. A gente teve, desde o lado de novembro, altas de acima de 10%. Então o viés é de alta, a situação é de oferta restrita de animal, né? Em praticamente todo o país, mas como eu disse, algumas praças a restrição é um pouco maior. E tudo isso nos deixa uma perspectiva aí de, pelo menos no curto prazo, que o mercado continue caminhando num cenário firme, num cenário de alta, né? E para o pecuarista que tem boi para vender, é claro que muitos estão planejando segurar para o ano que vem, em função de imposto de renda e tal, mas quem está ainda pensando em vender animal esse ano tem que aproveitar o momento, porque a situação é realmente muito interessante para quem tem matéria-prima pronta para entregar para o frigorífico. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Muito obrigada pelas informações, Alex Lopes. Vamos falar agora sobre o clima. E clima na região centro-oeste. Pelo menos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o tempo continua também bastante seco. Será que isso já deve influenciar também as condições hídricas do solo? Juliana Rezende conta pra gente todos os detalhes para os próximos períodos para a região centro-oeste. Com esse aqui, especial aqui para Mato Grosso do Sul. Muito seco por aqui. É com você, bom dia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. Mesmo com esse tempo mais seco no estado do Mato Grosso do Sul, os pastos ainda vêm conseguindo manter bom ritmo de crescimento. A disponibilidade hídrica do solo aqui nas áreas em azul do mapa já fica em torno de 80%. Nos próximos 5 dias, ainda tem predomínio de tempo mais seco no estado sul-mato-grossense. Pancadas muito fracas e isoladas
podem ocorrer intercaladas com dias de tempo mais seco. Agora, no Mato Grosso e em Goiás, é onde as chuvas ganham cada vez mais intensidade. Tem previsão de acumulados elevados de até 70 milímetros no norte dos dois estados. Só que a partir da próxima semana, essas instabilidades já perdem intensidade. Os ventos no alto da atmosfera acabam espalhando instabilidades pelos 3 estados. Dessa vez não vai ser uma chuva muito volumosa, mas a partir da última semana de dezembro é quando as chuvas ganham cada vez mais força. Aí os acumulados, tanto em Goiás como também no Mato Grosso, ganham intensidade e tem previsão de acumulados de até 50 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, especialmente durante esta segunda quinzena do mês de dezembro, segue tendo previsão de chuva abrangente e frequente na região centro-oeste. Com isso, os pastos conseguem manter bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, viu, Juliana? Vamos aproveitar que o assunto é região centro-oeste. Você viu há pouco, já começando essa edição, falando sobre a movimentação do mercado interno para o cenário do mercado do boi gordo. Agora o enfoque é o mercado internacional. Hora de acompanhar também pelos próximos minutos o resultado das exportações. E quando o assunto é exportação de carne bovina, São Paulo e Mato Grosso é o grande destaque dentre as praças produtoras aqui do país. Só que durante esse último mês de novembro, as exportações de carne bovina provenientes do estado mato-grossense superaram e tiveram um novo recorde. Como a gente vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Em novembro, Mato Grosso registrou mais um recorde na exportação de carne bovina fresca e congelada, chegando a mais de 124 milhões de dólares. Esta foi a maior movimentação financeira mensal de 2017. Pela terceira vez consecutiva, o estado supera São Paulo, que até julho deste ano era líder em exportações. As exportações de carne bovina mato-grossense cresceram 20% este ano, até outubro, comparativamente ao mesmo período de 2016. Este ano, as vendas alcançaram um volume de mais de 238 mil toneladas e uma cifra de 989 milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados na última semana. Este crescimento nas exportações revela uma superação das adversidades que atingiram o setor desde março, quando foi deflagrada a Operação Carne Fraca. Em seguida, o escândalo de corrupção atingiu uma das principais empresas do setor. E também houve um embargo temporário dos Estados Unidos em decorrência de não conformidades sanitárias. A diretoria da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, afirma que o esforço do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, em comprovar a qualidade da carne brasileira foi muito importante para a recuperação e manutenção de mercados. Sobre valorização da produção, a Acrimate destaca que a pecuária de corte ainda não é remunerada de forma adequada, se comparada aos demais componentes da cadeia produtiva. No ano passado, em outubro, a arroba do boi era comercializada a R$ 128,70 na primeira semana do mês. Este ano, a arroba do boi, à vista no mesmo período, chegou a R$ 129,00. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. Mesmo com todo esse aumento nas exportações, o valor pago ao produtor está menor. Isso mostra que há distorções no mercado, afirma a Acrimate. Valdir Pacheco, para o SBA. E seguimos falando sobre o resultado das exportações de carne bovina, mas dessa vez resultado nacional até a segunda semana do mês de dezembro, ou sexto dia útil, onde, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o volume em relação ao mesmo período do ano anterior apresentou queda, mas em compensação ao valor médio da tonelada e também o faturamento é alta. E são esses números que a partir de agora vamos ver detalhadamente na tela do seu televisor. A gente vai acompanhar a carne bovina do tipo in natura, dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Enquanto o volume alcançou a média de 32.100 toneladas, a receita
foi de 136 milhões e 800 mil dólares. Mas vamos detalhar agora. Você vai acompanhar também somente o resultado do faturamento. Isso a gente vai acompanhar aqui essa média então de dezembro de 2016 e olha só a diferença para dezembro de 2017 até a segunda semana ou sexto dia útil. Enquanto no ano passado o faturamento girava em torno de 16 milhões e 600 mil dólares, para dezembro de 2017 aumentou 37,1% e a média então do faturamento de 22 milhões e 100 mil dólares. Agora a média diária de volume, enquanto no ano passado a média para o período analisado foi de 3.900 toneladas, para dezembro agora deste ano 5.300 toneladas, uma queda então para a gente observar. Então é o contrário, viu? Dezembro de 2016 a gente inverteu, por isso que é 34,8% de queda. Agora, para completar o outro fundamento, o valor médio da tonelada, aí sim também teve uma leve alta de 1,7%, enquanto dezembro de 2016, 4.193 dólares e 30 centos, para dezembro de 2017 aumentou a tonelada, então o valor médio então dessa tonelada está em 4.263 dólares e 80 centos, portanto uma leve alta de 1,7%. De fato, as exportações de carne bovina do tipo in natura já superam o resultado de 2016, também em relação à segunda semana do mês de dezembro do ano passado, em 4,5%. Por aqui temos mais informações para você, já falamos sobre mercado nacional, mercado internacional. Agora vamos ver a cotação do bezerro nas principais praças produtoras aqui do país. Nós vamos agora até a cidade de Aquidauana, localizada aqui no estado sul-mato-grossense, acompanhar os trabalhos realizados pela Cargill na Fazenda Dourada. Olha só que bacana o trabalho desenvolvido por esta empresa, que é a nova parceira aqui do Canal do Boi. Veja só. Você viaja mais uma vez com o SBA para conhecer um pouquinho mais sobre a influência da tecnologia na produtividade em pecuária. Viemos até a Fazenda Dourada, aqui em Aquidauana, para provar para você a importância de investir corretamente para ter ganhos em pecuária. Região do Taboco, afluente do rio Aquidauana, na transição da Serra de Maracaju para o Pantanal, onde a fauna vasta e exuberante e a flora onde predominam aroeira, jatobá e angico, é onde a equipe da fazenda desenvolve um rebanho Nelore e de cruzamento industrial que prioriza o que a pecuária mais pede: produtividade, aproveitamento de uma área que, aliás, é bem manejada pela equipe. O rebanho desenvolvido por Nelson Fialho na Dourada é superior a 1.500 matrizes Nelore, entre as primíparas que se avolumam com cada vez mais precocidade, graças ao desafio vencido com o auxílio de uma nutrição que visa devolver a qualquer pecuarista o investimento feito em resultado. Uma dessas ferramentas utilizadas aqui é a inclusão do rebanho há 2 anos na companhia de melhoramento. O segundo é a nutrição, item fundamental para potencializar componentes como sanidade e genética, formadores do tripé que define uma pecuária bem feita. E é o Renato Macedo, coordenador técnico e comercial da Nutron, a divisão de nutrição animal da Cargill, parceira do SBA, quem se encarrega de fazer esse approach, essa prestação, esse relacionamento com o mercado de pecuária que precisa de tecnologia. E é legal ver que toda essa ciência que vocês têm em cada um desses produtos, Renato, precisa ter uma aplicação muito correta para que tenha o resultado que você quer que o seu cliente tenha, né? Sem dúvida. O grande diferencial das empresas de sucesso são as empresas que não vendem esse produto. Elas têm o produto, mas elas prestam um bom serviço, elas estão próximas dos seus parceiros, orientam da melhor forma de usar, nas melhores categorias, nas melhores épocas, as formas mais econômicas e eficientes. Mais do que um consultor, o responsável da Cargill se torna praticamente um membro da equipe da fazenda,
quando ajuda a definir as manchetes econômicas que serão buscadas na criação. No caso da dourada, a precocidade sexual. E a nossa busca vai ser incessantemente, entre todos os índices zootécnicos que são realmente relevantes economicamente, um deles, que nós vamos buscar muito, vai ser a precocidade sexual. E reforçando, precocidade sexual sem nutrição adequada não existe. A relação custo-benefício aqui é bastante satisfatória, como se observa nessas novilhas prontas para iniciar a vida reprodutiva. Ou nessas fêmeas jovens extremamente bem paridas, com crias que também se beneficiam dessa tecnologia numa recria eficiente, seguindo recomendações de uso de produtos destinados a diferentes épocas do ano e categorias, como a dos touros também jovens e muito bem avaliados, adquiridos de importantes fontes genéticas para repassar as fêmeas que escaparam, por exemplo, dos 89% de índice de prenhez na IATF, como na primeira safra, ano passado. Eu não estou falando em suplementar com ração em grandes volumes o rebanho pleno. Eu estou falando pontualmente, cada categoria trabalhar com a sua indicação adequada. E no caso desse desafio de animais que estão em crescimento, que tem uma resposta de conversão alimentar muito alta, que tem um custo muito mais baixo por pesarem menos, esses animais representam no bojo um resultado financeiro do projeto muito importante. Nessa fazenda, onde nós trabalhamos com a parte de reprodução, ou seja, de proliferação, de produção de bezerros, nós temos um foco muito grande, evidentemente, das nossas vacas, trabalhando com o que a Cargill tem de mais moderno em desenho de suplementação nutricional para essa categoria de vacas, que é o nosso ProBeef Pasto Bom Reprodução, um produto moderno, um produto aditivado, um produto com minerais orgânicos, ou seja, um produto que dá uma garantia de bons resultados de fertilidade e de boa formação de um bom feto, de um bom bezerro que vai ser gerado nessa estação de reprodução. Nesse período que antecede a estação de reprodução, a gente trabalha com produto com proteico energético 0,3%, que é o quê? Um produto para se consumir 3 gramas por quilo de peso vivo, que é o ProBeef Primer, para que a gente consiga a melhor condição corporal possível para essas novilhas e que elas tenham o melhor resultado possível na estação seguinte, na primeira estação delas, que é agora que elas vão ser expostas à IATF. Renato, essa é a missão da Cargill, né? Até porque nós estamos falando de uma marca que está aqui estampada no seu bolso. Essa chancela é importante, né? Como que uma empresa duraria por 150 anos, né? Sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. Daniel de Paula para o SBA. E por aqui eu falando de um assunto muito importante para você pecuarista de todo o Brasil que está sintonizado na nossa programação, sustentabilidade. Se o desafio para os próximos anos é produzir mais com menos, um dos grandes desafios é realmente ser sustentável. Mas será que a pecuária sustentável traz rentabilidade à sua empresa rural? É o que você vai ver do Bom Dia Entrevista. E para trazer essas informações a você que está aqui sintonizado na nossa programação, nós estamos recebendo o médico veterinário Bruno Xavier Ferreira. Muito bem-vindo, Bruno, ao nosso programa, trazendo esses esclarecimentos numa hora tão importante. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Elaine, muito obrigado ao Canal do Boi. Bom dia, produtor rural, bom dia aos telespectadores. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é de interesse muito interessante para todo mundo, para toda a cadeia. Exato. Entender um pouquinho mais sobre esse tema. Então vamos falar agora sobre quais são os benefícios, então, para a natureza. A gente estava conversando que a sustentabilidade na pecuária de corte, ela se baseia em um tripé, né? Em três características. Quais são elas, Bruno? Isso. A sustentabilidade, ela se enquadra em 3 pilares, como você falou, Elaine, que seria o pilar ambiental,
na parte da preocupação ambiental, na parte da preocupação social e na questão financeira ou de rentabilidade da atividade. Na questão ambiental, o que acontece? Como o agronegócio, a agropecuária, é um dos sistemas que mais utiliza-se água, então a preocupação ambiental que justamente que se tem vamos colocar aqui na pecuária sustentável, é justamente a preocupação com a conservação do sistema hídrico das fazendas, né? Não só isso, que é o que mantém a qualidade o bem-estar, a qualidade da pastagem, dos animais. Então a preocupação ambiental é justamente nessa questão de solos e na questão da parte hídrica. Então a conservação de APPs, a conservação de nascentes, para manter e continuar tendo a manutenção da produção e do fornecimento dessa água de boa qualidade, não só para a gente, mas a gente pensa muito no futuro. Exato. Então nas futuras gerações, quem vai estar assumindo, quem vai estar consumindo. Então a parte ambiental tem essa preocupação justamente para a gente continuar mantendo o que se tem. Pensar no amanhã. Isso, justamente. É justamente essa questão de a gente pensar a longo prazo, não pensarmos no somente hoje, em utilizarmos o que temos e sim fornecermos aquilo para as próximas gerações. E os demais pilares, só para a gente poder entender melhor. E depois a gente tem a parte... temos a ambiental, temos a parte social, então a preocupação com os trabalhadores, com a família dos trabalhadores, não só com o pessoal da empresa em si, mas com a comunidade. Com a família, Isso, então você tem um envolvimento com a comunidade, então escolas, igrejas, a comunidade em si que está em volta, que sofre, que a fazenda ou que a empresa sofre influência dessa comunidade. E na questão financeira a gente tem a parte de melhoria de pastagens, a gente tem a parte de bem-estar animal, que seria aumentar a rentabilidade do produtor. Porque a gente sabe que a gente fazer até a preocupação e ter investimentos na parte ambiental e social onera, gera custos. Então a gente se preocupa com a parte financeira, o quê? Que é aumentar a produtividade. E o que seria aumentar a produtividade? Em resumo, seria aumentar a produção de arrobas por hectare da fazenda. Agora a pergunta que não quer calar. Como comprovar que a empresa rural, a propriedade rural, ela está sendo sustentável? Existe algum tipo de selo, alguma comprovação? E se existe esse selo, tem uma diferenciação também. Isso. Existe sim. Existem alguns selos, algumas entidades nacionais e internacionais que fazem a comprovação que você é sustentável. Então existem normas para serem seguidas normalmente. Então você tem algumas variações das normas, mas todas elas se preocupando com esses 3 pilares que eu expliquei. E esses selos, eles comprovam que a fazenda é sustentável. Então não adianta somente o produtor se autoafirmar sustentável. Que é sustentável. Sim, tem que ter alguém que comprove isso para quem? Para o mercado. Então o mercado hoje tem a necessidade de saber, hoje eles já se preocupam com isso. Então quem que comprova para a sociedade, para o mercado final, que aquele produto é sustentável? Alguns tipos de selo. Então esses selos, essas entidades, elas auditam as fazendas e assim elas conseguem comprovar para a sociedade em forma de um selo, em forma de uma arte visual no produto, que aquele produto ele segue padrões de sustentabilidade previstos dentro daquela entidade. E nós estávamos conversando sobre esse selo certificador e Mato Grosso do Sul é o que tem mais, então, no Brasil, em relação ao certificado internacional, que é o mais importante. Isso. Vamos falar assim, na pecuária em si, nós somos o estado que temos mais fazendas certificadas. Existe um selo que a gente trabalha, até a minha empresa a gente trabalha com isso, que seria o Rainforest, que é um selo muito visto, principalmente na Europa. E aqui no estado, algumas fazendas de pecuária já são certificadas e já existe a exportação de carne Rainforest, que é essa carne certificada de sustentabilidade para o exterior, principalmente para a Europa. Agora, outra pergunta, Bruno. E essa pecuária sustentável, ela traz mais rentabilidade, que é o que o pecuarista procura? Então, justamente, qual que é a questão? Quando você trabalha com os 3 pilares, a fazenda começa a entrar em sinergismo, ela começa a funcionar melhor. E principalmente quando a gente entra na parte financeira, que é o que vamos colocar, que é o que o selo vem fazer a avaliação de aquilo que você é sustentável, você tem que começar a aumentar a sua produção. Então, dentro dos 3 pilares, a gente tem o financeiro. Então, o financeiro, você tem que começar a ser mais produtivo. Você tem que utilizar melhor a sua área. Então, você tem que adubar a pastagem, você tem que fazer a fixação de nitrogênio, você tem que fazer o descarte correto dos dejetos e utilizar esses dejetos
projetos de maneira sustentável, então você pode adubar as pastagens. Então, consequentemente, quando você busca sustentabilidade, dentro da sustentabilidade você vai estar buscando o aumento de produção. Então, quando você aumenta a produção, você vai aumentar a sua produção de arroba por hectare ou por área, ou a quantidade da moeda por área. Então, você vai começar a colocar vai tirar mais reais por hectare da fazenda. Então, consequentemente, você começa a ter uma lucratividade maior da atividade e, consequentemente, a atividade começa a ficar muito mais interessante para o produtor. Agora eu vou propor, então, um desafio para a gente ser mais rapidinho, que o tempo aqui, ele voa, né? Não, mas assim, ó, quando a gente fala em sustentabilidade, eu vou falar algumas situações e você vai explicar, então, para o pecuarista que está aqui acompanhando, como que se faz quando a fazenda ela é sustentável. Tratamento de resíduos sólidos. Sim, por exemplo, confinamentos. Então, a gente utiliza tanques de contenção, a gente faz o tratamento do dejeto e reutiliza na pastagem, aumenta a fixação de nitrogênio, de matéria orgânica, começa a produzir mais pasto, consequentemente a gente começa a produzir mais carne por área. Falando ainda em pastagem, recuperação de pastagem degradada, está inserido na sustentabilidade? Sim, tá, porque a gente tem que desmatamento zero, aumento de produtividade. Então, começa a investir em pasto, começa a melhorar, utilizar a pastagem certa, fazer as adubações, melhorar o pasto, consequentemente, a gente tem uma melhora da produção também. Sistemas de produção, então, sustentável. Qual que é o diferencial quando se fala em sustentabilidade para a gente poder encerrar? Você começa a produzir, ser mais justo socialmente, mais justo ambientalmente, mais correto ambientalmente e começa a levar aumento de produção para dentro da fazenda. Então, o produtor começa a ganhar mais dinheiro, ele começa a ter uma maior rentabilidade e não só ele ganha, toda a sociedade, os trabalhadores rurais, a natureza e, consequentemente, as futuras gerações. Então, para 2018, para o pecuarista que está aqui nos acompanhando, é possível já fazer um planejamento desde já para que comece a utilizar mais a pecuária sustentável em 2018? Sim, é totalmente possível e espero que todos que estejam nos ouvindo pensem um pouquinho mais sobre isso e comecem a aplicar algumas práticas de sustentabilidade dentro da propriedade. Verdade. Olha só, nós conversamos com o médico veterinário, o Bruno Xavier, Bruno Xavier Ferreira, ele que passou essas informações importantes, já de olho no planejamento para o ano de 2018. Muito obrigada, viu, Bruno? Dá tempo de vir antes de acabar o ano e já está convidado para a gente poder falar mais um pouquinho sobre o assunto. Muito obrigado, tá, Elaine? Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho tem investimento para você. Nós vamos falar sobre Cenepol Pantanal. 2 minutinhos e voltamos. 7h52 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está ligando nesse momento o seu televisor. E agora é a hora de negócios. Nós acabamos de ver, antes de voltar aqui para o programa, esse VT do Cenepol Pantanal, porque acontece no dia 21 de dezembro, o Vitrine do Boi Cenepol Pantanal, onde serão ofertados principalmente receptoras paridas, novilhas prenhes, vacas paridas e touros, com a realização da Vitrine Leilões. E quem está ao meu lado é o leiloeiro Eduardo Barbosa para passar então essas dicas para o pecuarista que quer fazer um bom negócio antes de encerrarmos esse ano de 2017. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Elaine. Bom dia, os amigos de casa que acompanham o Bom Dia Produtor. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez para falar do Cenepol. Cenepol Pantanal. É isso aí. Você disse bem, as últimas oportunidades do ano. No Cenepol, com certeza, é a última, né? A última. Quem quer fazer aquisições ainda da raça Cenepol. E você pode adquirir animais. O nosso leilão está bem formatado. O Cenepol Pantanal é da família Teló, né, do seu Aldo Teló e do César Teló. Eles que estão à frente desse projeto, fazendo o Cenepol de muita qualidade. Né? De ontem, na verdade, que começou a vitrine, né? Do dia 14 até o dia 21, que é na quinta-feira da semana que vem. Nós estaremos aqui durante a programação do Canal do Boi. Hoje à noite, inclusive, a partir das 20h30 até as 22h30, nós temos 2 horas no horário nobre. Vamos mostrar bastante animais, o pessoal pode fazer as suas confirmações, né? E eu quero mostrar já um lote, o lote número 1 de fêmeas, se tiver no tipo, pode colocar na tela. Eu quero lembrar os senhores que agora, a partir de agora é venda direta, tá? A comissão é de 8%. Para compra, comissão que deve ser paga junto com o acerto de contas com a Vitrine Leilões, que é a empresa responsável deste evento. Este lote, por exemplo, é R$ 400 de parcela. Pode colocar para nós na tela, R$ 400 de parcela.
E 2 mais 2 mais 10? Não. No caso das fêmeas, são em 36 vezes. 36 2 mais 2 mais 2 e mais 30. Mais 30. No caso das fêmeas. Certo. Os machos, que são 2, 2 e 10, tá? Então, todas as fêmeas do leilão são em 36 parcelas. 2 mais 2 mais 2, mais 30. 30. Agora sim, agora está correto ali. Isso, mas é assim mesmo, ao vivo. Só erra pênalti quem bate. Exato. Né? Essa é a SAN 532. Né? Ela é uma doadora de embriões de 2009, tá? De 10 de 2009. Portanto, uma doadora aí... Tem beleza muita, de animal, hein, Eduardo? Muita gordura para queimar, 8 anos, né? Tem muita coisa para frente aí. Ela é Razor da Lasa, o pai dela, em vaca RBS 9704. Então, e ela está prenhe do Eros da Agir. Está prenhe do Eros da Agir. E é o seguinte... Você vê, uma doadora de embriões, já comprei expositiva, que doadora o pessoal aspira, né? O pessoal aspira bastante. E é salutar que de tempo em tempo você emprenha ela, deixa ela parir, para ela renovar toda a parte interna, para ela ovular, para ciclar, para dar mais ócitos. Então, sempre que você vê, eu acho que comprar uma doadora já comprovada, ela parida ou prenhe, é um grande negócio, é uma compra inteligente. É uma certificação praticamente, Exatamente, né? É uma doadora de 8 anos, mas você vê que ela está em pleno vigor, em pleno estado, uma doadora 70-30 que o pessoal fala, né? 70 de costela e 30 da costela no chão, então é uma doadora espetacular, você vê que ela é uma doadora completa, é muito musculosa, né? Ela é muito musculosa, é pesada, mas não tem excesso de gordura, né? Você vê que a maçã do peito é seca, não tem gordura na barbela, é realmente uma doadora excepcional, fora de sério, uma das grandes reses do nosso leilão. Por apenas 400 de parcela, você veja, em 36 parcelas, né? Um financiamento próprio que o Senepol Pantanal dá para você aí, para viabilizar a compra. E você aqui do Mato Grosso do Sul, o frete é free. Free? Tá? Muito bom. O frete é free. Vamos falar do frete, só que antes, porém, eu quero mostrar mais um lote. Vamos colocar este lote aqui, ó. É uma novilha de 2015, o lote 14. Tá? É a Pant 129. Coloca para nós o lote número 14 de fêmeas. É uma jovem doadora, uma filha do PRR 9039. Esse PRR tem várias filhas dele, é um touro excepcional de produção. Olha só a máquina que é essa novilha. Também R$ 400 de parcela. E ela vem com prenhez positiva, né? Emprenhou bem cedo, prenhez média de 60 dias. Ela emprenhou muito cedo, mostrando toda a fertilidade. Olha a raça dela, a expressão, a vivacidade que tem, um gado diferente. Né? Também 36 parcelas de R$ 400. Esse é o Senepol Pantanal. Né? Você bem disse, nós teremos aí vacas paridas, teremos algumas receptoras. Né? Receptoras já com o produto nascido ao pé. Isso é uma característica dos leilões Senepol. Em outra raça você não vê. Não vê mesmo. Vender embrião nascido ao pé da receptora. Exato. Então o Senepol veio com essa proposta, eu acho bastante interessante. Né? E você pode fazer você que é mais organizado um pouco, que faz seus investimentos antes, então você pode comprar e recria do teu manejo, né? No teu capricho aí. Nosso leilão tem assessoria do pessoal da Alfa Assessoria, né? Que é o Ricardo Chociai. Inclusive estivemos junto ontem na apresentação, quero mandar um abraço a ele, profundo conhecedor de Senepol, tem feito os grandes leilões de Senepol do Brasil e está assessorando também esse Senepol Pantanal. Né? Esse Senepol é produzido aqui no Mato Grosso do Sul, tá? A 30, 40 quilômetros aqui da capital. Só que você veja bem, eles têm uma fazenda no Pantanal, tá? O Aldo e o César. E eles fazem os reprodutores aqui e mandam lá para o Pantanal. Então, a fazenda de lá serve como uma espécie de laboratório também. Exato. Então, quer dizer, eles fazem o Senepol, experimentam primeiro e depois colocam à venda. E toda a produção lá na fazenda é voltado para esse tipo de produção. Um gado que vai bem no pasto, no campo, um gado que vai produzir a campo.
né? Eu até falo que Pantanal é para pantaneiro. É verdade. Né? Não adianta querer ir um outro lá no Pantanal que não aguenta, não. Lá o negócio é mais estreito. E a fazenda deles é no Pantanal baixo, não é fralda de serra. Fralda de serra já é mais temperado o clima. Agora, mais para dentro, você vai descendo, no Pantanal de Corumbá, aí o negócio fica estreito. Né? E o Cenepol ele não era pantaneiro, só que ele está sendo... Se adaptando. Hoje ele já pode falar que ele é um pantaneiro. Olha só. Você vê o Almir Sater cria lá no Pantanal, o Teló cria no Pantanal, né? Então, e tem ido muito bem, inclusive ontem o César, nós estávamos juntos, ele mostrando uma foto dos bezerros que são produzidos, que os touros produzem lá, uma bezerrada fora do normal, excepcional, né? Então a Torama vai muito bem no Pantanal, você que é do Pantanal pode comprar, pode confiar, porque eles usam os touros lá. Então eu costumo falar assim, ó, o Cenepol do Pantanal é o seguinte, ele mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra depois de morta. Né? Comprova ainda, né, Eduardo? Essa foi boa, né? Cenepol Pantanal, então tem um dedinho aí de Michel Teló? Então, o Aldo, o seu Aldo é pai do Michel, né? Obviamente que teve uma influência para entrar na raça, né? Você vê o Vitor Ilhéu cria, o Almir Sater cria. Então é do métier, né? Do Michel Teló. O Michel Teló que tem uma veia do homem do campo, desde a época da tradição, né? Então sempre eles foram fazendeiros, os pais deles, o tio, e o pai e o tio faz essa parceria, o Aldo e o César, e o Michel, obviamente, que tem alguma influência, sim, né? Mas quem está à frente do projeto é o Aldo e o César. Né? Mas é a família Teló, quer dizer... Família Teló, né? Quem leva para casa um Cenepol Pantanal tem também a linhagem Teló. Exatamente. Vamos ver outro lote? Dá tempo? Dá tempo. Vamos ver. Vamos colocar um lote de machos, então? Pode ser ou não? Não, vamos de fêmea. Vamos de fêmea. Nós estamos mostrando fêmea e na agenda eu mostro alguns machos. Isso, pode ser? Pode ser. Bacana. Então vamos lá separar mais uma fêmea aqui, ó. Pode ser o lote número 10, tá? Pode ser o lote número 10, também 400 de parcela. Lembrando que o leilão é na quinta-feira da semana que vem, no dia 21. Então, de hoje até o dia 21, nós vamos fazendo essa mostra aqui, né, mostrando os animais, e você pode comprar com preço fixo, 400 de parcela também. Tá? 400 de parcela. Você pode comprar os animais com preço fixo, não tem problema nenhum. É a Lasa 1016. É outra doadora de embriões de 2011. Ela é de outubro de 2011. Então, 11 para 17. Parece que ela nem anda, ela desfila, hein, Eduardo? Olha lá. Não, e o volume de carcaça que tem essa reis, né? É o desfile da pecuária Cenepol do Brasil. Exatamente. Né? Então você vê, ela é uma filha do Hércules, é uma filha do 6801. Esse 6801 é um dos pilares da raça, o pai dela, e não é à toa, né? Olha só a qualidade. Bonita demais, hein? Não, muito linda. E ela é Redeemer, ela é 6801 em cima e Redeemer embaixo. Ela também vem com pré-expositiva do aceno. Então, quer dizer, o gado não é bom por acaso. Você vê, nós mostramos aqui 3 animais apenas, mas 3 animais que entram pela porta da frente em qualquer plantel de Cenepol do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, são 3 exemplares da raça, cada uma com a sua característica morfológica, mas todas elas extremamente bem feitas, né? Olha só, quem não quer ter uma doadora, né? E com esse advento da FIV, da transferência de embrião, uma reis dessa, você comprando, você fala, ó, eu quero ser produtor de Cenepol. Você compra uma reis dessa e a partir daí você faz um rebanho todo. Daqui a poucos anos você tem 500, 1.000, 2.000. E da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Acabamos? Acabamos, não acabamos aqui. Eu quero entender ainda um dia, Elaine, pode cortar para cá, nós já acabamos essa apresentação. Eu ainda quero entender um dia por que tudo que é bom dura pouco. Exatamente. Um dia eu ainda vou entender. É porque senão fica demais e já não dá mais valor, aí já não né? fica bom, né? É para voltar aqui, então segunda-feira você está aqui que a gente fala mais para o homem do campo, para o pecuarista que quer fazer bom negócio. Antes de encerrar 2017, dá tempo ainda, né, Eduardo? Dá tempo ainda. A gente convida todos vocês para essas apresentações. Você dá os seus lances aí por confirmação. Grande abraço, bom dia, muito obrigado. Muito obrigada. Então, Vitrine do Boi Cenepol Pantanal segue até o dia 21 de dezembro. Muito obrigada, viu? Valeu.
E por aqui, antes de encerrar, ainda tem um recadinho para você. Você já está ciente do programa chamado Agro Mais Integridade? Ele é desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e busca incentivar através de boas práticas de produção o setor agropecuário. Vamos saber então mais informações com Adriano Idival. Gente, o agronegócio sempre foi um dos pilares da nossa economia. Não importa o momento, o campo sempre esteve presente com a sua força, o seu dinamismo, segurando o tranco. Pelo seu trabalho, o produtor rural merece todo o reconhecimento e é por isso que o Ministério da Agricultura criou o selo Agro Mais Integridade para destacar todas as empresas do agronegócio que trabalham com ética, transparência, respeito às leis, aos trabalhadores e ao meio ambiente. Mais do que um reconhecimento da sua competência, o selo Agro Mais Integridade vai valorizar a sua marca, porque consumidores e investidores estarão de olho em quem produz com ética, integridade, respeitando o trabalhador e o meio ambiente. Quer saber como obter o selo e ser líder no reconhecimento dos brasileiros? Acesse o site agricultura.gov.br e veja como obter o selo Agro Mais Integridade. Tá aí, informação importante repassada pelo Adriano Idival. Vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho tem informação voltada para a pecuária leiteira. 2 minutos e voltamos. 8h08 pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está aqui sintonizado na programação do Canal do Boi. Você está em companhia do Bom Dia Produtor. E final de ano é hora de acompanhar já o balanço de algumas instituições e empresas sobre o resultado referente ao ano de 2017. Por aqui, vamos ver então o balanço para a pecuária leiteira, o cenário do leite para este difícil ano de 2017, números divulgados pela Scott Consultoria. O bom cenário para o mercado do leite no primeiro semestre de 2017 deu lugar às incertezas e à queda do preço ao produtor e aos demais elos da cadeia na segunda metade do ano. É o que aponta a Scott Consultoria. Em função da demanda ruim na ponta final da cadeia e do crescimento também da produção, o mercado perdeu sustentação. Vale lembrar que a cotação do leite pago ao produtor está caindo desde o pagamento do mês de junho. Em novembro, considerando a média nacional, a cotação caiu 1,6% na comparação mês a mês. Frente ao mesmo período do ano passado, essa queda chega a 8,2% em valores nominais. Em relação à produção, depois de 2 anos de queda, houve um aumento em 2017, com o clima favorável e também em função da queda no custo de produção, principalmente ao relacionado à dieta, com destaque para o milho e o farelo de soja. De acordo com o índice de captação de leite da Scott Consultoria, na média nacional, o volume captado pelos laticínios aumentou 2,5%, 2,5% de janeiro a novembro em relação ao mesmo intervalo de 2016. Pelos próximos dias, já vamos acompanhar também a perspectiva para o cenário do leite, divulgado pela Scott Consultoria, mas para o ano que está chegando, 2018. Falando em leite, vamos acompanhar a cotação nas principais praças produtoras aqui do país. Destaque para o clima. Se você é produtor e produtora da região sudeste, muita atenção aqui, porque nós vamos acompanhar como vai ficar a previsão para os próximos períodos. Muita chuva aqui pelos últimos dias, Minas Gerais e Espírito Santo, mas não é o que acontece no estado de São Paulo. Mas elas devem retornar, principalmente então ali na região do estado de São Paulo. E para saber ao certo essa intensidade das chuvas e se vai melhorar as condições hídricas do solo de partes aí de localidades que não vinham recebendo água há alguns dias, algumas semanas. Veja detalhes com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia.
As condições climáticas no Sudeste ao longo dos próximos dias não devem preocupar o setor da pecuária, porque agora a disponibilidade hídrica do solo já segue elevada na maior parte da região. Apenas no estado de São Paulo é que os índices ficam em torno de 80%. Nos próximos 5 dias, as instabilidades retornam aos poucos para o estado de São Paulo por conta de uma nova frente fria que vai avançar afastada da costa da região, mas vai ajudar a provocar instabilidades. Tem previsão de pancadas mais expressivas aqui entre o sul e o Triângulo Mineiro. No decorrer da semana seguinte, essas instabilidades agora migram um pouco mais para as áreas mais ao sul. Então, tanto o estado de São Paulo como o sul de Minas Gerais até o Rio de Janeiro é que devem receber os maiores volumes de chuva, com até 50 milímetros. Durante a última semana de dezembro, a chuva ganha intensidade em toda a região. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros no estado de Minas Gerais. Então, ao longo desta segunda quinzena do mês de dezembro, as instabilidades ganham cada vez mais força na região sudeste e, por conta disso, os pastos devem conseguir manter bom ritmo de crescimento e bom potencial produtivo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, viu, Juliana? Por aqui temos bons exemplos para mostrar para você. Quer ver só? A Cemex, vamos fazer um giro internacional, vamos até o Canadá, observar o trabalho desenvolvido pela Cemex com vacas em lactação. Olha só. Nós estamos no município de Victoriaville, província de Quebec, no Canadá. Aqui é uma rodovia com uma movimentação muito grande e bem ao lado dessa rodovia, esse grande galpão que reúne 430 vacas, todas em lactação. Cada uma produz, na sua lactação anual, algo superior a 12.700 quilos de leite, cada uma delas. Para que vocês tenham uma ideia, essa fazenda já produziu 4 touros milionários. É uma classificação dada àqueles animais que produzem e comercializam acima de 1 milhão de doses. A história da fazenda teve uma reviravolta após o nascimento, em 1986, da futura mãe de alguns dos touros mais conhecidos em rebanhos do Canadá. A vaca Laurie Shake, que se tornou a grande matriarca da linhagem Comestar, hoje reconhecida internacionalmente e disseminada por rebanhos mundo afora. Já são 9 gerações de grandes animais que fazem o nome da fazenda. Laurie é resultado do acasalamento, de um lado, de pais selecionados para a conformação e de outro para a produção de leite. A importância de Laurie é tão grande que a família a enterrou em 2004 em lugar de destaque na propriedade. A Comestar é considerada um marco para a seleção do holandês. É hoje detentora de um dos mais importantes rebanhos leiteiros do mundo. A receita para fazer touros e vacas renomados vem da combinação de fatores como o tempo de permanência no rebanho e a avaliação de tipo dos animais, como revela Mark. Todos os touros da Comestar são produzidos com o mesmo padrão. O ponto mais importante não é a alta produção nas primeiras lactações, mas a longevidade das vacas. A produção vai crescendo ano a ano. E também valorizamos a produção de gordura e proteína. Na seleção para tipo, as características mais importantes são pés e patas. Tanta qualidade pode ser admirada por quem visita a fazenda. A classificação das vacas, baseada em análise de conformação, impressiona. Hoje são 11 vacas excelentes múltiplas, 11 vacas excelentes e 93 vacas classificadas como muito boas. O score vai até 97 pontos na raça holandesa. A vaca excelente múltipla é aquela que mantém a avaliação seguida de animal excelente parto após parto. No Canadá e no Brasil, uma vaca pode ser considerada excelente somente após o 3º parto. O cuidado dos animais é intenso desde a fase mais tenra do rebanho. Hoje na fazenda, a família prepara o futuro de 153 novilhas prenhes, 123 novilhas de 12 a 17 meses, 150 novilhas de 5 a 11 meses e 100 bezerros de 0 a 4 meses. Na visita coordenada pelo Grupo Cemex do Brasil, uma vaca chamou a atenção pela beleza, peso e espantosa produção.
É Comestar La Madonna, hoje a vaca mais popular da marca, e uma legítima representante da 9ª geração da matriarca Laurie Sheik. Não é à toa que se trata da favorita de Marc Camtois. La Madonna é irmã materna do campeão de vendas Lautrust e filha do número 1 para tipo na Cemex do Canadá, o touro Dorman. Produz 4,8% de gordura e 3,8% de proteína. Foi campeã em 2016 na maior feira de gado leiteiro do mundo, realizada em Madison, nos Estados Unidos. No dia da gravação, La Madonna pesou 850 quilos, levando no ventre a terceira cria, que nasceria um mês depois. Na lactação de 2016, produziu média diária de 49 quilos de leite. É uma grande produção. Para mim, ela é perfeita, diz Marc. É a vaca dos sonhos. A fazenda está localizada no município de Victoriaville, província de Quebec. São 430 vacas em lactação em área de 507 hectares. O trabalho é tocado com a ajuda de 12 empregados. A fazenda mantém instalações dos tipos freestall e tie stall em piso de maravalha e palha picada. Bons exemplos que nos inspiram. Por aqui, falando ainda de um elemento muito importante para você, pecuarista que trabalha com leite, é pensar na pastagem. E sobre isso nós estamos aqui com o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, da Produtos Gemir Pasto, porque um assunto importante que a gente deve muito conscientizar os produtores em relação à pirataria de sementes, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Elaine, infelizmente no setor de forrageiros também existe a pirataria. Então, você, produtor rural, tem que se atentar a esse detalhe. Um dos indícios que a gente consegue descobrir se essa empresa tem alguma adulteração ou não é justamente o preço. Então, quando você faz aquela tomada de preço, aquela sua cotação, se você identificar que tem uma empresa muito abaixo, né, do que vem sendo praticado no mercado, desconfie, porque não existe milagre, existe sim a matemática que fala exatamente o valor do preço. A Gemir Pasto, durante esses 21 anos de existência, Elaine, talvez a grande palavra que acompanha a empresa, a palavra de ordem, é justamente qualidade nos seus produtos. Eu costumo dizer que não é a empresa mais barata do mercado, mas porém, quando a gente toca no assunto de qualidade, a Gemir Pasto faz questão total em enviar para você as melhores sementes do mercado nacional. Afinal, nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é dinheiro, né? Quando a gente fala em capital, nós temos aí que ter um carinho muito grande, porque tudo é muito caro e aí a gente precisa fazer o plantio com grande eficiência. Lembrando que as sementes é apenas um item que compõe a formação e da reforma da pastagem, né? O resto vem justamente de um bom preparo do solo, a questão da condição climática, né? Você plantar a espécie certa aí no seu local de trabalho, enfim, várias variáveis que tornam-se aí motivos para você ter uma boa formação aí na sua pastagem. E Beretta, é o barato que sai caro depois, né? Até depois, uma pessoa que sim, assim, vai e compra essa semente mais barata, vê depois todo o estrago, para ela consertar todo esse problema, demora quanto tempo, hein? Olha, essa pergunta é muito boa, porque lembra-se que nós temos que fazer o plantio de sementes numa janela muito curta e em regiões até mais curtas ainda, que é durante a chuva, né? Tem regiões que você tem aí 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses no máximo para fazer o preparo de solo, distribuição de calcário, adubo, né? Levantamento de curva de nível, ou seja, todas as operações que antecedem o plantio propriamente dito, e essa janela se torna muito curta. Então, uma vez errado, né, a decepção de não ter uma boa formação da pastagem, nós vamos ter o prejuízo com pelo menos de 1 ano, Elaine, porque essa nova estação chuvosa é exatamente daqui 365 dias. Ainda falando sobre, então, semente certificada, sobre esse perigo da pirataria, a equipe, então, da Gemir Pasto foi até a Embrapa Gado de Corte falar sobre o assunto? Exatamente. Por ser um assunto muito polêmico e também importante, nós tivemos na Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, e nós trouxemos exatamente essa resposta e o que os pesquisadores têm a nos dizer. Dá uma olhada aí.
Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um assunto é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade, né? Então hoje no mercado nós temos 4 variedades protegidas de braquiária e 3 de pânico, né? Então se você pegar as braquiárias em ordem cronológica é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e BRS Piporã, recentemente lançado esse ano. E dos pânicos nós temos 3 materiais protegidos, né? Que é o Zuri, o Tamani e o Quênia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então é um material de excelente qualidade, com um aporte tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados das mais diversas situações, e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo. As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, né? Para começar, ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização, escapou. Então, não vai estar obedecendo a legislação e as instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas, fora o problema genético da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seriam as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões, e também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina. Essas sementes têm que ser fiscalizadas, comprar de empresas idôneas, né? As cultivares de preferência, as que estão ainda protegidas de parceiros, e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capilaridade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, né? Então, a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto. Importantes questionamentos feitos pela pesquisadora, né, Beretta? Exatamente. Importante de o produtor adquirir sementes de empresas que compõem a Unipasto, afinal, a cada quilo, né, a cada semente que você compra dessas empresas, geram-se aí uma pequena quantidade de royalties que é justamente destinada à pesquisa, e quem ganha nessa história toda, Elaine, é você, produtor rural, porque anualmente a Embrapa lança novos materiais e, sem dúvida, cada um desses melhorados em relação ao seu antecessor. Então, sem dúvida, meu amigo produtor rural, você que precisa de uma semente de boa qualidade, né, precisa ter a certeza e a garantia de você ter uma boa formação da sua pastagem, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germpasto. Lembrando que hoje nós trabalhamos aí com 19 cultivares, 3 apresentações e todo esse material à sua inteira disposição. Operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela também um segundo número 0800
647-0050. Se você preferir mais informações, você pode obter aí no nosso endereço eletrônico, o www.germipasto.com.br. Mídias sociais, tanto Facebook como Instagram, a empresa está também presente. E lá no YouTube, meus amigos, né, o canal de vídeos da internet, você encontra diversos vídeos, né, falando um pouquinho mais dos produtos Germipasto. Elaine. Muito obrigada, viu, Beretta, Obrigado, pelas Elaine. informações. Pirataria é prejuízo na certa no Com bolso certeza. do produtor que está nos acompanhando. Muito obrigada, Obrigado, Beretta. bom Final de semana. Obrigado, E igualmente. segunda-feira você está aqui com a gente. Estamos de volta para falar um pouquinho mais. Obrigado. Isso aí, muito obrigada, Beretta. E olha, eu tenho um recadinho para você. Desde o dia 1º de outubro começou o Censo Nacional Agropecuário 2017. Isso depois de aí muito tempo sem esse censo, é hora de responder corretamente as perguntas feitas pelos recenseadores que estão espalhados por todo o Brasil. Adriano Edival tem um recadinho para você. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano e fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Adriano Edival, recomendações importantes para o produtor que está aqui sintonizado, da importância de responder muito bem ao Censo Nacional Agropecuário 2017, feito pelo IBGE. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho você vai conhecer uma das 4 personalidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que são, de acordo com a revista Dinheiro Rural, uma das mais influentes, uma das 100 mais influentes do Brasil. Daqui a 2 minutos. 7 horas e 32 minutos, 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de sexta-feira. E por aqui, em clima de final de ano, ainda em tempo de reconhecer e homenagear também importantes personalidades ligadas ao agronegócio brasileiro. E olha, no último mês de novembro, na edição especial da revista Dinheiro Rural, trouxe as 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro. E destas 100, 4 são aqui do estado de Mato Grosso do Sul, onde fica a sede da rede SBA. E são esses destaques que você vai conhecer agora, um desses nomes que nós temos a companhia pelos próximos minutos no Bom Dia Entrevista. E um desses homenageados é o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável, o Rui Facchini Filho, que foi destaque na categoria, principalmente Iniciativa Sustentável. Muito obrigada pela sua presença, para a gente poder falar desse trabalho bonito que vem sendo desenvolvido ao longo deste ano de 2017. Bom dia. Bom dia a todos. Como que você se sentiu ao saber que o seu nome foi citado entre os 100 mais influentes do Brasil, hein, Rui? Pois é, foi uma surpresa muito grande, eu acho que, e muito gratificante. Eu acho que nesses 20 anos que eu tenho trabalhado junto à frente sindical, é um desafio muito grande e eu acho que é um reconhecimento e que eu devo muito à Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, FAMASUL. Porque graças à FAMASUL, esse trabalho inovador, né, de informação que se transforma em conhecimento, a gente chegou aonde nós estamos hoje. A pecuária sul-mato-grossense é uma referência no Brasil e isso fortalece cada vez mais e mostra, né, que nós fazemos e podemos. E esse é o diferencial, é um dos desafios grandes,
né, quando a gente se fala em sustentabilidade, e eu me lembro muito bem quando nós nos associamos, a federação se associou ao grupo de trabalho de pecuária sustentável e, por coincidência, era o presidente da FamaSul, era o Eduardo Riedel. Riedel, que é um dos homenageados também, e por coincidência, nós dois que participamos de uma mesma diretoria, né, passados-se 6 anos, a gente recebe essa premiação. Né? E eu achei muito bacana, porque a federação é diferenciada, né? Por esses trabalhos. Quando nós fomos convidados para envolver com a questão de sustentabilidade, que é um tema que está aí e cada vez mais forte. Inclusive, a gente acabou de entrevistar o Bruno Xavier Ferreira, que falou sobre a sustentabilidade na pecuária de corte e os ganhos para a atividade rural, que é muito importante. Tem se falado muito sustentabilidade, né, Rui? Com certeza. E eu acho que o grande desafio para nós produtores, e no geral, é entender o que é essa palavra. Porque até pouco tempo atrás, quando você falava de sustentabilidade, era um viés totalmente ambiental. Né? Tem que preservar. E esquecia-se muito da questão econômica e social. Né? De inserir, uma dos tripés. Para te falar hoje, nós somos 1.700.000 pecuaristas. Né? Desse total, 50 mil são altamente tecnificados. 250.000 pecuaristas adotam algum tipo de tecnologia. E 1.300.000 estão totalmente fora do mercado. Tudo isso, Rui? 1.300.000. É muita coisa. Então, essa questão que a gente tem que pensar, né? Que tem um trabalho imenso pela frente para a gente fazer. E o grupo de trabalho de pecuária sustentável tem feito esse diferencial, tem levado a informação do que é a pecuária brasileira lá fora, porque às vezes a gente é muito demandado e muito associado à pecuária brasileira com desmatamento. Exato. Né? E não é isso. Eu acho que tem essa questão que a gente que está à frente tem que passar essas informações. Né? Quando você fala, dizer que é muito associar a pecuária com desmatamento é um erro muito grande. Por quê? Porque muitas do que ocorre em desmatamento é em áreas da União. Então a pecuária, quando ela chega, ela entra ali porque aquilo já aconteceu. Não dizer que aquilo é feito para a pecuária entrar, entendeu? Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. O grupo de trabalho de pecuária sustentável envolve todos os elos da cadeia de valor. Né? Uma mesa redonda onde senta o setor produtivo, indústria, varejo, instituições financeiras de pesquisa, para discutir essa pecuária. Todos os elos da cadeia envolvidos. Todos os elos envolvidos. Então, a sociedade civil, né, que existia um problema, imagina o setor produtivo sentar com a sociedade civil, e hoje se conversa muito bem. Né? Porque o que acontece? Quem é mais impactado de uma forma ou de outra é o setor primário. Uhum. Então nós precisamos de ferramentas que ajudem realmente o produtor a conseguir evoluir, se manter e cada vez melhorar mais. Né? Então, esse é um trabalho que a gente, quando fala em sustentabilidade, a gente precisa pensar. A gente precisa entender que a gente precisa produzir mais com menos. Né? Fala-se muito. Que é o desafio para os próximos anos, produzir grande, mais com menos. Com menos, né? Intensificar as áreas, né? De recuperar essas áreas degradadas, em processo de degradação, que são muito grandes, né? E não é tão simples eu falar, eu preciso recuperar, eu preciso reformar. E o dinheiro para isso? Exato. Existe um custo muito alto, né? Para intensificar essa questão de trabalhar o sequestro de carbono, né? Reduzir a emissão de gás de efeito estufa, enfim, são várias ferramentas, várias frentes que nós precisamos trabalhar, administrar e, obviamente, tem um custo para tudo isso. E aí que a gente precisa um pouco do poder, a gente precisa o poder envolver tanto o setor público-privado, porque senão a gente não consegue andar. Entendeu? E isso é o que a gente tem que trabalhar para que ocorra. Eu quero até deixar registrado também os outros 3 nomes homenageados pela edição especial de novembro da revista Dinheiro Rural, dos 100 nomes mais influentes do agronegócio. Temos o Rubens Catenacci, ele que é produtor rural, foi destaque na categoria proteína animal, e também mais 2 personalidades. O Eduardo Riedel, que nós acabamos de citar, que é biólogo, produtor rural, ex-presidente também da FamaSul e foi ganhador na categoria governo por conta da sua contribuição no programa desenvolvido pelo Ministério
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o Agro Mais, que prevê desburocratizar cada vez mais o poder público. Inclusive, ele vai estar conosco na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro. E a Adriane Zarte, que foi destaque também na categoria proteína animal, que tem ganhado espaço cada vez maior por ser pecuarista, por trabalhar também, principalmente com sua técnica, que é o bem-estar animal. Ela vem sendo chamada como encantadora de bovinos. E eu até vou te convidar, ela não conseguiu vir aqui porque ela está em Paris. Bacana. E ela gravou pra gente um recadinho. A gente perguntou como que ela se sentiu também de ser um dos 4 nomes citados dentre os 100 mais influentes aqui para o agronegócio brasileiro. Vamos dar uma olhadinha e a gente volta. Olá pessoal, aqui é a Adriane Zarte da Personal Pack. Infelizmente eu não pude estar aí com vocês hoje no Bom Dia Produtor, mas eu queria deixar aqui gravado a minha mensagem do quanto eu estou feliz e me sinto muito honrada por ter sido lembrada pela revista Dinheiro Rural, por ter feito aí um trabalho importante para o agronegócio brasileiro nesse ano de 2017 e estar aí representando o nosso estado do Mato Grosso do Sul. E o que me deixa ainda mais motivada e animada é saber que esse tema, bem-estar animal, né, bem-estar do gado e das pessoas que trabalham com gado, está ganhando aí cada vez mais relevância no Brasil. Afinal, como diz o meu treinador, o Dr. Paulo Loureiro, quem me ensinou a técnica Nada nas Mãos, o como nós fazemos as coisas importa. Ou seja, não é simplesmente o que você está produzindo dentro da sua fazenda, mas sim como você está fazendo esse trabalho. Então, pessoal, eu queria dizer que eu sei da responsabilidade que esse reconhecimento me traz e que nesse ano de 2018 eu prometo para vocês trabalhar com ainda mais empenho, mais dedicação e mais amor nesse trabalho. Valeu, pessoal. Obrigada. Um abraço, Elaine. Um bom dia aí para vocês. Obrigada a você, viu, Adriane, que nos atendeu gentilmente. Ela que já está de férias, realmente trabalhou o ano inteiro. A gente conversa com ela, sempre está numa cidade, está em outra, levando essa técnica Nada nas Mãos. É interessante ver também esse público mais jovem, essa força jovem, trazendo essas novidades e informações diferenciadas para o agronegócio, né, Rui? Com certeza, Elaine. A Adriane tem feito um trabalho fantástico. E o que eu percebo é muito essa questão dos jovens, né? Esses novos sucessores, né, das famílias. Eu vejo muito jovem hoje envolvido com as fazendas, né, assumindo as fazendas dos pais e que estão muito bem preparados. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, muito gratificante. É um exemplo da Adriana. Exato. Você vê todo esse trabalho que ela tem desenvolvido de bem-estar animal, que é um dos focos da sustentabilidade, né? E eu vejo que a FamaSul tem também o trabalho da FamaSul Jovem, né, que tem desenvolvido líderes. Inclusive a presidente da FamaSul Jovem veio aqui, ela fala muito bem. Carolina, nós estamos encantados assim, com a desenvoltura, né? O conhecimento e inspira conversar. Fiquei até super inspirada, assim, que dá mais vontade ainda de trabalhar em prol do agronegócio brasileiro. Sem dúvida. E você vê essa meninada palestrando, é uma escola, uma coisa fantástica. E eu acho que é isso que tem ajudado muito também a pecuária evoluir, né? Essa meninada realmente estão mudando, entra já com um gás, né, para mudanças, e óbvio que tudo demanda tempo, mas eles estão se preparando e isso é muito positivo. E esse é o referencial do meu estado, que eu tenho orgulho de ser sul-mato-grossense, de ver o que é a pecuária sul-mato-grossense. O governo fez um trabalho fantástico do programa Novilho Precoce. Exato. E muito bacana agora o governador Reinaldo de envolver a questão da sustentabilidade também, né, de colocar um plus na hora de fazer a análise do rebanho, né, de ver o quanto ele é precoce, mas o quanto tem feito também para essa questão de preservação e de produção. Então, acho que é aí que a gente sai à frente e a questão da qualidade também, né? Então, isso é muito positivo para nós. Eu acho que temos desafios grandes, não podemos negar, mas a gente também tem que comemorar, porque Mato Grosso do Sul tem feito o dever de casa, e que não é fácil. Não é fácil. Né? E aquela questão, eu estava até conversando hoje com a minha assessoria, tudo, e falando essa questão dos custos, né, que cada vez estão mais altos, as margens cada vez menores, e a gente tem que estar cada vez mais preparado para essas mudanças, porque elas chegaram
E quem não acompanhar vai sair da atividade. Trás, né? Não existe mais hoje eu falar de uma pecuária extensiva. Esse já é o momento, eu digo assim, de você entender que você precisa melhorar e você precisa envolver todos esses fatores que são fundamentais para você se manter dentro da sua atividade, que é a questão da sustentabilidade. Se você não dá sustentabilidade para o teu negócio, você vai sair do seu negócio. Exatamente. E o que eu ganho com a sustentabilidade? Você ganha muito, você ganha progresso, você ganha evolução. E o que é? Mas eu preciso investir muito em tecnologia. Primeiro você precisa mudar a sua visão. Você precisa entender, e muitos já estão à frente. O que eu vejo assim... Já tem esse entendimento, Muito pecuarista é sustentável, muitos. Mas eles não aproveitam essa oportunidade de usar a favor. Assim, quando eu falo em sustentabilidade, eu falo em melhoria contínua. Você sempre vai estar melhorando, é como fazenda. Exato. Você sempre está fazendo, você sempre vai estar melhorando. Então, é esse trabalho que a gente precisa entender. Quando eu falo, eu sou sustentável, eu não sou, não. Eu preciso promover essa melhoria. E essa melhoria demanda tempo. Você nunca você fala, eu sou sustentável, não. Mas você, de uma maneira ou de outra, você tem um código florestal que o mundo não tem. E mais exigente que o nosso código em questões ambientais não existe. É verdade. Então, a partir do momento que o produtor está envolvido nessa questão, está o cara aí para mostrar para nós. A questão trabalhista também. Então, se eu estou falando em questão ambiental, estou falando em questão trabalhista, eu estou falando na questão trabalhista que envolve a questão social, eu já tenho um diferencial. E financeira, no final das contas. Sem dúvida, porque você precisa se manter na sua atividade. E não existe uma receita. Vai o momento de cada um de entender as suas mudanças e o tempo que você leva. Tem que estar preparado. E tem que ir devagarzinho, porque eu vou falar, eu tenho que mudar. Não é tão simples, mas a gente tem que começar a pensar que as coisas evoluíram, e que cada vez a demanda vai ser maior. E essa questão da rastreabilidade, hoje o consumidor ele demanda você de entender o que ele está comendo, da onde que vem, essa questão do bem-estar animal. Que eu tive há pouco tempo na Austrália e me surpreendeu, eles buscam muito, hoje o que eles estão propagando é que eles estão produzindo boi a pasto, e trabalhando muito a questão do bem-estar animal. Falei, poxa, mas a gente sempre produziu a pasto. É verdade. E aonde está a nossa comunicação? Onde está a nossa falha de comunicação? Então, o setor tem se trabalhado muito, a confederação tem trabalhado muito para essa questão da comunicação. De levar para a sociedade, entendeu? O que de melhor o país tem feito na questão do agronegócio. Que está aí para mostrar o quanto evoluiu. E essas questões de transparência, e é o que a gente tem feito, e cada vez mais assim, tudo ao seu tempo. É verdade. Olha, um bate-papo muito interessante, até alinhando o que nós conversamos no primeiro bloco sobre as características da pecuária sustentável. Agora o Rui, aqui um dos 4 nomes mais influentes aqui do estado de Mato Grosso do Sul, entre os 100 citados pela revista Dinheiro Rural. Muito obrigada, viu, Rui Facchini Filho. Ele, inclusive, em nome de toda a equipe, queremos desejar um feliz aniversário, porque tivemos a satisfação de trazê-lo nessa homenagem ainda no dia do aniversário. Parabéns, Rui. 2 presentes aí, 2 muito obrigado. presentes. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e vamos trabalhar. Os desafios são grandes e a sustentabilidade está aí. Eu tenho certeza que vai ser também a palavra de ordem de 2018, né, Rui? Se Deus quiser. Tá certo. E por aqui a gente segue com mais informações. Informação de mercado na sua manhã de sexta-feira, hora de fazer contato com a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Pulga Júnior já está posicionado para atualizar você de todo o Brasil sobre o que acontece no mercado nacional e internacional. É com você. Muito bom dia, Pulga. Bom dia, Elaine. Eu estava reparando aqui, nós temos as notícias do dia, né? Sempre alguma novidade ocorre. Mas, de fato, olha, vamos lembrar que hoje é destaque no noticiário que a dívida das usinas de açúcar do Brasil tende a diminuir na próxima safra, agora 2018-2019. Aliás, o assunto é destaque no jornal Valor Econômico, porque relatórios de 2 bancos brasileiros, Itaú BBA e do Rabobank, né? Rabobank Brasil, apontam que o endividamento das usinas de açúcar em 2018 e 2019 devem recuar e muito, né? Quando terminar a safra alcooleira 2017-2018, o setor deverá ter reduzido
peso da sua dívida bancária por mais uma temporada. Isso consolida, na verdade, um ciclo de recuperação depois da grave crise que o setor sucroalcooleiro enfrentou na primeira metade desta década, né? Essa retomada, porém, ela não é generalizada não, viu? O jornal Valor Econômico destaca numa reportagem de Camila Souza Ramos que nem todas as usinas terão uma forte recuperação. Bom, consolida, de qualquer modo, um ciclo de recuperação dessa grave crise que foi assunto, né, e preocupação de quem trabalha com o setor sucroalcooleiro. Essa tendência é identificada por esses dois bancos, como eu disse, que atuam fortemente nesse segmento sucroalcooleiro. Um levantamento do banco holandês Rabobank, por exemplo, considerando uma carteira de 32 grupos de usinas de açúcar, mostra uma dívida, em média, de R$ 119 por tonelada de cana moída. Isso no final da safra 2016-2017. Resumindo, esse endividamento de R$ 119 por tonelada moída é o mesmo que dizer 12% abaixo da temporada anterior. Agora, tirando a inflação, né, considerando a inflação, a queda é maior, ela é 17%. A queda do endividamento das usinas. A expectativa é positiva agora para a safra 2017-2018, relata a jornalista Camila Souza Ramos. Agora, entre os seus 57 clientes no segmento sucroalcooleiro, o Itaú BBA, um outro banco, identificou que o endividamento líquido somado na safra passada de cerca de 52 bilhões e 200 milhões de reais mostra, na verdade, um número 5% inferior ao do ciclo anterior. Então, também, relatório do Itaú BBA confirma uma redução do endividamento das usinas. Para Pedro Fernandes, que é diretor de agronegócios do Itaú BBA, a dívida total pode voltar a cair até o final da safra, mas num ritmo menor. Vai cair em torno aí de R$1 bilhão. É uma notícia positiva. Quem trabalha com o setor sucroalcooleiro, produtor rural que cede área ou fornece cana para o setor sucroalcooleiro, passou os últimos anos com preocupações, muitas usinas atrasando o pagamento, dificuldade para equilibrar as contas, mas o fato é que há agora uma redução, pelo menos uma redução das dívidas das usinas de açúcar. Isso é de forma generalizada, porém algumas usinas não terão essa recuperação que o mercado já aponta, uma redução dessa dívida. É uma boa notícia neste final de ano conturbado e você verá, final de ano em que nós temos aí mercado financeiro preocupado com a aprovação da reforma da Previdência, que para o mercado financeiro é muito importante. Agora, antes disso, você acompanha comigo o que ocorre nas principais bolsas do mundo, começando pela Ásia, né? As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, seguiram aí o tom negativo dos mercados acionários em Nova York ontem, caíram, lógico, os mercados em Nova York em meio a preocupações com o andamento, veja bem, da reforma tributária lá no Congresso americano. É que depois de movimento positivo, ocorrerá mesmo uma reforma tributária nos Estados Unidos, apareceu um obstáculo inesperado, né? O senador republicano Marco Rubio, lá da Flórida, declarou que irá se opor à proposta tributária do seu partido por não incluir maiores benefícios fiscais para crianças de famílias de baixa renda. Diante disso, a votação do projeto na Câmara dos Representantes, também no Senado, que eram esperadas para a próxima semana, poderão ser adiadas. Então há um adiamento lá. E isso trouxe movimento de queda nas principais bolsas da Ásia, né? Porque repercussão negativa nos Estados Unidos influencia o mercado asiático também. Resumindo, na China, o índice Xangai Composto recuou 0,80% nesta madrugada, o índice Shenzhen também caiu 0,72%. A Bolsa de Tóquio tem o índice Nikkei também pressionado por ações do setor de telecomunicações. Eu tenho anotado aqui, houve um anúncio de que o segmento de telefonia móvel no Japão poderá ganhar mais um concorrente, portanto, em sua quarta baixa, digo isso, consecutiva, o índice japonês, o índice Nikkei recuou 0,62%. Em outras áreas da Ásia, outras regiões também tivemos queda, né? O índice Kospi, no entanto, subiu, viu? Subiu 0,51%. O índice Kospi na Bolsa de Seul teve alta, mas as bolsas tiveram perspectiva de baixa. Em Hong Kong, a bolsa operava em baixa de cerca de 1,1%, né? 1,10%, pouco antes do encerramento dos negócios. Então, queda do índice Nikkei, queda da Bolsa de Hong Kong, queda na China, apenas a Bolsa de Seul é que teve uma leve recuperação. Lembrando e ressaltando que a Bolsa de Tóquio cai pelo quarto pregão seguido, isso não é uma boa notícia. E os pregões seguem na onda de mau humor nesta manhã também nos Estados Unidos e na Europa, viu? Agora há pouco as informações davam conta de que os índices na Europa estavam em queda
queda acentuada, né? Alguns índices, por exemplo, de repercussão no mercado europeu, aquele índice pan-europeu, o Stoxx 600, caía agora há pouco 0,26%. As bolsas na Europa e nos Estados Unidos já abrem em queda. Enquanto isso, o mercado do petróleo, né? O que nós temos no mercado do petróleo? Também alguma preocupação, né? Praticamente estável, com uma leve alta de 0,01%, o preço do petróleo na faixa de $63,30 o barril, isso lá na ICE, em Londres, né? Enquanto na NYMEX, em Nova York, petróleo WTI, também negociado para fevereiro, sempre de olho no mercado futuro, né? Nós informamos aqui os valores de negociação no mercado futuro, avançava aí, tinha uma alta de 0,19%, isso nos Estados Unidos. Falo de petróleo tipo WTI. Petróleo tipo Brent, que é um petróleo de outra qualidade, subia muito pouco, praticamente inalterado na Bolsa de Londres. Mas guarde esse número. Petróleo já é negociado acima de $63 o barril agora, nesta manhã, em Londres, e acima de $57 o barril lá na Bolsa de Nova York. Bom, as bolsas europeias recuam, mas em Nova York nós temos algum movimento de alta, é o que o noticiário dá conta aqui. Nosso diretor de TV diz, nós temos essa informação no quadro, olha, veja, as bolsas de Frankfurt, olha lá, Europa, Frankfurt vem em queda de 0,40%, Londres cai 0,12%, Paris recua 0,41%, Madrid cai 0,05%, Milão vem em queda de 0,57%. E o que ocorre nos Estados Unidos, veja, nesta sexta-feira não é muito diferente não, viu? Dow Jones Futuro, por exemplo, subia 0,20%, Standard & Poor's tinha uma alta um pouco mais acentuada de 0,17%, Nasdaq tinha uma recuperação de 0,22%. Mas veja, ontem o mercado tinha um comportamento bem diferente, portanto, trata-se de uma recuperação. Já a Europa, né, abre agora acompanhando o que ocorreu ontem nos Estados Unidos. Agora alguma reação no mercado americano, mas tímida ainda. E na nossa bolsa, o que ocorre? Bom, o índice Bovespa ontem fechou o pregão em queda de 0,67%. Veja o nosso índice Bovespa, você tem na tela agora 72.428 pontos, uma queda de 0,67%. E por que ocorreu essa queda? O mercado não viu com bons olhos a possibilidade de adiamento da aprovação da reforma da Previdência, que deveria ocorrer na próxima semana, mas o governo, deputados e senadores já admitem que pode ser prorrogada agora para o ano que vem. Se a discussão da reforma da Previdência vai para o ano que vem, o mercado não vê com bons olhos, porque a chance de aprovação dessa reforma fica um pouco mais difícil. E como o mercado financeiro interpreta que a reforma da Previdência é fundamental para o desenvolvimento dos negócios, o mercado acionário veio em queda. Aliás, o que ocorreu com o dólar ontem foi que o dólar estava na faixa de 13,34 no encerramento dos negócios. Veja o fechamento do dólar, levantamento da CMA mostra que o encerramento no finalzinho a R$ 3,33 mais 80. O dólar se aproxima no fechamento de 3,34, mais uma alta para o dólar, alta de 0,63%. Portanto, dólar vai para a máxima, o valor mais alto desde junho, porque o mercado está preocupado com a política em Brasília. E ainda muita conturbação para julgamento de alguns processos e projetos que correm lá na Câmara Federal e no Senado em Brasília. Diante disso, perspectiva do dólar é subir mais um pouco. É o que indicam os números do mercado. Daqui a pouco você acompanha comigo as consequências desse adiamento da reforma da Previdência, comentário do economista Eduardo Velho, que agora é diretor de operações lá do Banco do Estado do Espírito Santo. Esteve aqui com Sara Kirchhoff e daqui a pouco você acompanha as considerações de Eduardo Velho. Eu volto agora ao sinal para Campo Grande. Elaine? Muito obrigada, viu, Pulga, pelas informações, por nos deixar atualizados, então, sobre o que acontece no mercado financeiro nesta manhã de sexta-feira. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, daqui a pouco voltamos com destaques para a agricultura e tem também uma entrevista bem bacana sobre o Cavaleiro das Américas. Eu volto já já. 9h01 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de sexta-feira. E conforme o prometido, nós vamos acompanhar um bate-papo feito com a Juliana Casanato, a repórter aqui, jornalista do SBA, com o Adriano Edival, na verdade, ele que conversou com o Cavaleiro das Américas. Se você acompanha a nossa programação, em uma sexta-feira, um programa especial, nós conversamos com o Felipe Massetti Leite, ele que fez aí uma jornada de mais de 16 mil quilômetros
quilômetros, saindo lá do Canadá até chegar em Barretos. E exatamente ele fez outros passeios também, ele foi para Ushuaia, que é conhecida aí como o fim do mundo. A gente vai conhecer agora mais um pouquinho, ele que esteve aqui na sede da rede SBA conversando com a Adriana Edival. E olha só que interessante a história de superação deste cavaleiro. O nosso bate-papo hoje é com o Cavaleiro das Américas. E é um bate-papo mesmo, nós vamos conversar. O Felipe Mazetti Leite, ele que percorreu do Canadá até o Brasil. Foram muitos 1000 quilômetros percorridos, ele e os seus 3 cavalos. Felipe, é uma satisfação tê-lo conosco, receber aqui nas dependências do SBA. Para você contar um pouco dessa história, eu acho que o Brasil todo, Brasil não, o mundo todo por onde você passou, tem curiosidade para saber como é que foi. E eu acho que é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Como é que você teve essa ideia de percorrer essa distância toda a cavalo? Com certeza. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Tudo começou com um livro, a importância da literatura, né? Quando eu era criancinha, meu pai lia a história do Wayne Chifley para mim, um suíço que em 1925 arreou 2 cavalos crioulos em Buenos Aires e foi parar lá em Nova York. Uma viagem maravilhosa, que se imagina aquele tempo, em 1925, chegando em lugares na América Central que só tinha índios, passando pelo México quando estava tendo a Revolução. Ele chega em Nova York, é recebido pelo presidente. E quando seu pai ia lendo, você Cara, eu ficava viajando. Eu ficava viajando. Eu lembro que eu montava no meu pôneizinho ali no sítio e ficava imaginando, cara, como que seria possível viajar por todos esses países com os mesmos animais. E se tornou o sonho da minha vida. Foi uma coisa muito forte. Eu acabei indo para o Canadá com 9 anos de idade, me formei em jornalismo lá. E no último ano da faculdade, o sonho virou um projeto. Eu comecei a pesquisar na internet e falei, será que é possível viajar a cavalo hoje, no século XXI? Achei uma associação de Long Riders Guild, que chama, de cavaleiros de longa distância. Vi que tinha gente viajando na Rússia, na América Central, na Argentina. Entrei em contato com eles, montei o projeto, não tinha nada, não tinha uma ferradura para sair. Fiquei 2 anos, que foi 2 anos de teste. Eu acho que o universo estava me testando, você quer ir mesmo? Porque foram muitas portas fechadas na minha cara, muita gente me chamando de louco, você não vai conseguir. E um dia o universo conspirou ao meu favor, doaram 2 cavalos maravilhosos para mim, 2 quartos de milha. Tá, mas pera um pouquinho, você está falando que você tinha um projeto, com 2 anos você foi trabalhando esse projeto, você não tinha nem o cavalo? Não tinha nada, eu tinha um cavalo de laço, eu laçava bezerro lá, mas era um cavalo que não ia conseguir fazer a viagem, era um cavalo mais velho. E é uma viagem cara, você imagina, foram 2 anos e 3 meses viajando, então eu não tinha o dinheiro, o recurso que eu precisava para fazer essa jornada. Então foram 2 anos ali buscando patrocínio até que eu consegui tudo, e 8 de julho de 2012 eu dei o primeiro passo nessa jornada de 16 mil quilômetros. A parte mais difícil mesmo da viagem para mim foi a América Central. Eu tive que ficar em casa de narcotraficante, vi gente morta por tiro, presenciei um cara tentando matar sua mulher, passei muito medo, era muito quente, lugares que as pessoas tinham muito pouco. Então você vendo ali a maneira que as pessoas vivem é bem triste, sabe? Ver que os países estão em guerra também. Foi bem difícil, não só fisicamente, mas emocional também. Foi bem difícil, bem difícil. Foram 16 mil quilômetros percorridos, um pouco mais que isso. Perigo, você passou algum perigo de vida? Que a sua vida correu risco assim, em alguma situação? Passei, cara. Em Montana a gente estava cavalgando de manhã, bem cedinho, num lugar que também não tinha nada, no meio do nada. E de repente os cavalos empacaram, não queriam andar, ficaram bem agitados, querendo voltar. E eu sem entender por quê, Roseta, vamos, e eles sem querer ir. De repente eles pararam assim, ficaram com as orelhinhas bem apontadas para frente. Você viu que estava olhando alguma coisa. Eu falei, algo bom não vai ser, né? De repente sai um urso pardo. Ele sai do lado esquerdo, assim, da onde a gente estava, passa na nossa frente, olha pra gente e continua correndo. É o momento mais assustador da minha vida. O urso pardo, ele é maior que um touro de rodeio. Quando ele levanta, ele fica maior de 5 metros. Ele corre a 40 km por hora, escala a árvore e nada. Então, é quase impossível escapar dele. É quase impossível escapar dele. E tudo entrou em câmera lenta. Eu tremia, cara, demais. Depois que ele sumiu, eu desci dos cavalos. Fiquei muito nervoso. Mas, graças a Deus, os cavalos salvaram a minha vida. Porque eles cheiraram o urso muito antes de eu ver ele e pararam. Se a gente tivesse continuado, ele ia sair e pegar, coincidir, né? ia pegar a gente em cheio. Eu sou muito grato de ter nascido no meio dos cavalos.
As maiores e melhores lições da minha vida eu aprendi com esses animais. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor graças a essa influência, a esse contato que eu tive com o cavalo desde criança. E o cavalo é um idioma universal que une pessoas de lugares diferentes. Você cria uma amizade muito forte com as pessoas no caminho durante que você vai viajando, graças ao cavalo. Felipe, esse papo é muito gostoso, é muito bom. Nosso tempo também já vai chegando ao final, mas eu gostaria que você falasse o que tem nesse livro, que está escrito nesse livro que nós não conversamos. Porque você sintetizou mais ou menos a sua história, contou, dá para que os amigos que estão nos acompanhando sempre pelo SBA tenham uma ideia. Claro. Quem tem vontade de fazer uma viagem dessa, uma caminhada dessa, eu acho que já dá para a pessoa ter uma ideia. O que você conta nesse livro de importante, de repente nós não conversamos, você gostaria de relatar? Esse livro, cara, ele tem muitas aventuras, ele é um livro motivacional. Eu acho que as pessoas que terminam o livro, todo mundo tem uma viagem de 16 mil quilômetros dentro dela, todo mundo tem um sonho. E eu acho que esse livro vai mostrar para você que quando você tem foco, força e fé, tudo é possível. Mas a maior mensagem que esse livro leva, que me impactou muito, como eu falei antes, é a bondade das pessoas. Tem uma história aí dentro que eu conto de uma família muito simples na Guatemala, morava num barraco, tinha poucas coisas, né? Que às vezes na nossa sociedade a gente mede riqueza com coisas, mas era uma família extremamente rica, porque eles eram felizes, tinha a família deles, tinha o sitinho deles. E no momento que eu cheguei lá com meus cavalos, com as minhas câmeras, com o meu telefone, eles viram que eu era o pobre naquele momento. Eu não tinha minha família, eu não tinha um telhado em cima da minha cabeça, e eles tinham uma galinha que eles estavam guardando para o Natal. E a noite que eu estava lá, eles sacrificaram essa galinha para me dar de comer. E essa solidariedade que eu encontrei nessa casa, eu encontrei em todas as Américas, eu encontrei aqui em Campo Grande, fui recebido como família pela família do Sr. Norberto Leite, a Patrícia, pelo Aras Nevada aqui, do Gustavo, por várias pessoas. E no Brasil inteiro, no México, na Guatemala, em todos os lugares, me receberam como família. Então isso é lindo demais para mim mostrar para as pessoas que o mundo não está perdido, que tem muita gente boa ainda. Gostei disso, essa fala sua no final do nosso bate-papo foi muito interessante. E aqui tem muitas as informações, tem foto aqui, você registrou tudo, né? Registrei tudo, cara, eu sou jornalista, acabei pagando a viagem com o meu trabalho, eu vendi o projeto uma produtora dos Estados Unidos, filmei tudo para eles, vai ser lançado um seriado de televisão logo mais, escrevia para um jornal de Toronto e escrevi o livro contando toda essa trajetória aí do Canadá até o Brasil. Maravilha. Felipe, sucesso para você, meu amigo, e lembrando que nós estamos sempre de braços abertos para te receber e mostrar um pouco da sua história para o Brasil e para o mundo. E é interessante a sua fala quando você diz que o mundo tem jeito, o mundo não está perdido. Tá perdido não, muita gente boa. Muito obrigado, irmão. Valeu, sucesso, meu irmão. Valeu. Valeu. Histórias inspiradoras que sempre fazem a diferença e com certeza você também já pode se inspirar para ter também um direcionamento para o ano de 2018, já fazer aí um planejamento para 2018. Hora de mercado, voltamos à B3 Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Pulga Júnior já está posicionado. É com você, Pulga. O destaque agora é a tal reforma da Previdência, né? O noticiário já dá conta, viu, Elaine, de que a estratégia do governo é adiar mesmo a reforma até chegar à impossibilidade de aprovação. Bom, terminou ontem de forma triste, vamos dizer assim, o debate da proposta de reforma da Previdência Social. Não houve nem mesmo a leitura da versão mais enxuta, a versão menor do texto da PEC, né? Feita pelo relator Arthur Oliveira Maia, que é do PPS lá da Bahia, né? Como foi prometido, aliás, por lideranças governistas. Isso não ocorreu. Menos de 24 horas depois que o Palácio do Planalto, até com certa irritação, negou, né, a fala do líder do governo. O líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, disse que a votação seria adiada, a reforma da Previdência seria adiada para 2018. O governo disse que não, o Henrique Meirelles, nosso ministro da Fazenda, disse que isso não era um fato, mas agora o governo já admite que será adiada mesmo para o ano que vem. E isso não é bem visto pelo mercado. O presidente do Bradesco, por exemplo, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que a reforma da Previdência é mais importante que as eleições presidenciais para atrair investimentos para o Brasil. Caso essa reforma não ocorra, e agora ela fica mais difícil com esse adiamento para 2018, o impacto, de acordo com o presidente, né, presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, será de aumento no custo do capital. Resumindo,
dinheiro ficará mais caro no Brasil. Apesar disso, ele destacou que qualquer que seja o próximo governo, de um partido ou de outro, terá condições de avançar nas mudanças da aposentadoria oficial. Bom, toda essa turbulência gera modificação na cotação do dólar, no comportamento de bolsa. A bolsa vinha em queda ontem, o dólar vinha em alta. Todas essas preocupações, lógico, trazem mudanças do comportamento do mercado. E sobre esse assunto, a repórter Sara Kirchhoff conversou aqui na B3 com o diretor de operações do Banco do Estado do Espírito Santo, o Eduardo Velho. Veja. Eduardo Velho, economista e diretor de operações do Banco Banestes, bem-vindo ao SBA. Eu começo já te perguntando, votação da reforma da Previdência em fevereiro, bom ou ruim para a nossa economia? Bem, olhando os meses de trás, é ruim, né? O ideal seria que fosse votado e aprovado esse ano ainda. Aí a Bolsa poderia estar acima de 80 mil pontos, fácil, e o dólar já é caminhando para onde ela P3. estava se encaminhando, inclusive. Exatamente. Né? Ou seja, algumas semanas atrás, a Bolsa chegou a quase 79 mil pontos, e hoje, claramente, essa postergação é negativa, mas pior ainda seria se colocasse em votação e o governo fosse derrotado. Aí era um sinal que a base de apoio... Ia haver uma forte tendência disso acontecendo. Com certeza. Eu acho que o mercado, de certa forma, ele piorou um pouquinho nos últimos dias, mas já estava nas últimas 2 semanas, claramente, a probabilidade estava aumentando que haveria a postergação. Então, acho que um dólar aí a 3,40, 3,35, na minha avaliação, não afeta tanto a inflação no ano que vem. A questão da Bolsa, tudo bem, ela voltou um pouco, mas também, você vê, a Bolsa ano passado, que já chegou a 30 mil pontos, em fevereiro de 2016, já chegou a 50 no início do governo Temer, hoje está a 72 mil pontos. É sinal que os investidores estão em observação, mas não estão vendendo o Brasil, ou seja, totalmente desestimulado. Muito pelo contrário. Esse ano, em 2017, entraram mais de 70 bilhões de dólares em investimento direto. É sinal que o Brasil tem força, tem atração para atrair investidores. A questão da reforma da Previdência realmente é um ponto positivo, é um ponto assim, negativo, a postergação, mas ainda há uma chance de ser aprovado, porque o governo também tem uma base boa e consistente no Senado Federal. O ponto que eu acho que o mercado vai observar e vai, nesse caso, a influência disso vai afetar os mercados de dólar, juros de bolsa, é o julgamento do presidente Lula em segunda instância. Sim, no caso do eu ia te perguntar justamente isso. O que impacta mais aí já no início do ano, considerando que o julgamento está marcado para janeiro e a votação da reforma da Previdência em fevereiro? O que impacta mais no mercado aí? Eu acho que os dois têm um impacto. Claramente, como em janeiro é o julgamento do Lula, antes da votação da Previdência, se caso o Lula realmente ficar impedido de participar da eleição presidencial de 2018, a percepção do mercado toda é que é positiva, no seguinte sentido, que a agenda reformista, ou seja, a probabilidade de uma vitória de um candidato que defenda a menor intervenção do Estado, defenda o ajuste fiscal, defenda o comprometimento com a inflação e um aumento da produtividade brasileira, mais investimento, uma economia mais aberta, com mais acordos comerciais, prevaleça. Então, de certa forma, até vai ajudar até na votação da Previdência. Você pode ter aí uma economia com mais crescimento em 2017, você já vai sair já o PIB do ano 2017, você já vai ter a perspectiva de mais indicadores mostrando que o emprego continua crescendo no Brasil. Então você vai ter o Congresso voltando do recesso pós-carnaval com essa perspectiva de melhora da economia, uma inflação estável, e o Banco Central deverá ainda seguir caindo os juros. Então esse contexto pode até ajudar e surpreender e até ser colocado em votação a Previdência. Agora, com certeza, o julgamento Lula hoje torna-se, na minha avaliação, o principal eixo aí de monitoramento que vai influenciar os mercados de dólar, de juros, de bolsa, de todos os ativos financeiros negociados no mercado. E agora, para o fim do ano, o que a gente pode esperar aí diante de todas essas expectativas? Muda muita coisa ou fica parecido com o que a gente está vendo? Eu acho que não muda muito. A bolsa vai ficar oscilando, na minha avaliação. Não tem espaço, na verdade, para ter uma grande queda. Porque, de certa maneira, o mercado vai ficar em observação, esperando esse julgamento do Lula e, claramente, uma possibilidade de votação da Previdência pós-carnaval. Eu acho que a Bolsa não vai ficar abaixo de 30 mil pontos, não vejo, só se houvesse um rebaixamento do rating brasileiro, ou seja, uma redução da nota brasileira, em função dessa perspectiva da postergação da Previdência. Eu acho que agências de rating não vão reduzir, não vão piorar ainda o risco brasileiro, mas ainda há uma ameaça, claramente, de acontecer isso ano que vem. Então eu acho que não vai mudar muito aí, na minha avaliação, a tendência da Bolsa. A Bolsa não vai chegar aos 78 mil pontos. O dólar, me parece, vai continuar oscilando essa faixa de 3,20 aí a 3,40. Não vejo grandes
mudanças significativas e o mais importante, o Brasil continua com um grande superávit comercial, um superávit de balanço de pagamentos, então pressão de saída de recursos, ainda não consigo visualizar isso. Então por isso que eu acho que não é uma situação tão negativa ainda. Que a aprovação da reforma da Previdência ela é fundamental para acertar as contas do governo. Né? Sim, se ela realmente não for votada depois do Carnaval e também não houver esse impedimento também do governo Lula, a percepção do mercado, a análise do mercado vai ser essa, olha, o dólar vai ser para cima, porque vai haver um aumento da probabilidade que agências de risco vão piorar o risco brasileiro, ou seja, o Brasil vai ter uma percepção de um custo maior de juros, de ter maior dificuldade de financiamento externo com a piora da análise do rating do risco brasileiro para os investidores. Então, consequentemente, esses dois pontos, o julgamento do Lula e a reforma da Previdência, vão ser os grandes eixos que vão influenciar os mercados no início do ano que vem. Vamos esperar o que está por vir por aí, né? Sim. Tá certo, Eduardo Velho. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA. Volte sempre. Tá bom. Nós voltamos ao programa. Como você vê, a perspectiva não é uma perspectiva tão negativa neste final do ano. Ficam adiados, portanto, a votação da Previdência e alguns problemas políticos que nós veremos só a partir de janeiro ou fevereiro. Agora, eu gostaria de destacar que ontem, por 67 milhões de reais, a massa falida da Fazendas Reunidas Boi Gordo vendeu uma área de 53 mil hectares, a área restante de fazendas que estavam na posse da massa falida, lá no Mato Grosso. Foi uma disputa que começou lá com 17, 18 milhões de reais e terminou em 67 milhões de reais. Uma venda feita pela Justiça, através da Lute Leilões e com a cobertura, o acompanhamento, a divulgação, a participação do SBA, através do nosso sistema brasileiro de agronegócio, né? Eu conversei ontem, lá no leilão, no final do leilão, com o arrematante, que é o advogado Fernando Jacó Filho. Acompanhe. E hoje terminou mais uma etapa de leilões da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. 11 fazendas, 12 fazendas no total, foram vendidas, são cerca de 53 mil hectares. E quem arrematou foi o doutor Fernando Jacó Filho, que está aqui ao meu lado e representa um grupo de empresas. E aqui ainda fez um consórcio, não, doutor? Sim, eu represento a Zucchetti Marzola, é uma empresa do Rio que detém várias outras empresas, né? E chegando aqui, né, nós partimos para uma estratégia, depois de um certo ponto, de fazer um consórcio, né? E compramos junto com outras 3 pessoas. Então somos 4 os adquirentes da fazenda de Eldorado. Bom, essa área foi avaliada muito acima desse valor. Foi um preço bom, 67 milhões por uma área de 53 mil hectares? Foi um preço bom. Saiu a 30% mais ou menos da avaliação dessa fazenda, né? Só que esse é o último leilão, então o preço mínimo seria de 17 milhões e meio, se eu não me engano, né? E ela alcançou 60. Foi um sucesso o leilão realizado pela Lupe e pela Justiça de São Paulo. As empresas que o senhor representa têm interesse no agronegócio? O agronegócio é uma perspectiva de futuro para os empresários? Claro que é. Esse grupo detém outras fazendas de criação de gado, detém fazendas no estado do Rio de Janeiro, que são fazendas de água. Então ela compra onde tem água boa, faz o poço artesiano e refloresta, né? Nós temos mais de 1.200.000 árvores plantadas de acordo com o ICMBio. Esse ano ele premiou esse grupo pela 5ª vez por ser um exemplo de empresa com gestão ambiental, entendeu? Com uma ótima gestão ambiental. Então é uma coisa que deixa a gente feliz também, né? E o agronegócio eu acho que é o futuro do Brasil. Doutor Fernando, o senhor foi muito rápido. Aqui nós tínhamos o técnico Vanderlei Luxemburgo e rapidamente o senhor conseguiu formar um consórcio. É a experiência em leilões que o senhor já tem? Eu venho de alguns leilões aí, eu estou completando 44 anos de formado agora, né? 42 de inscrição na OAB. Então, a gente participou de vários leilões, mas eu te confesso o seguinte, leilão virtual foi o primeiro. Bom, você acaba de ouvir o doutor Fernando Jacó, que arrematou as últimas 12 fazendas, repito, no Vale do Guaporé, lá no Mato Grosso, resultado aí do último lote, né, da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. Meus parabéns.
ao arrematante, que conseguiu formar um consórcio aqui com outras pessoas, inclusive com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Bom, muito obrigado. Voltamos ao programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom, como você viu, o doutor Fernando é representante de uma grande empresa, uma empresa que detém a marca de cerveja Itaipava. Por isso, durante a entrevista, ele falou que é uma empresa preocupada com trabalhar com água boa. Ele não quis falar que é uma das empresas responsáveis pela cerveja Itaipava. Agora, ele conseguiu, doutor Fernando, um acordo rápido e formou um consórcio durante o leilão, porque os preços estavam subindo rapidamente pela área que estava sendo oferecida, 12 fazendas, né? E entre esses arrematantes está um sócio desse grupo agora, né, que faz parte desse consórcio, que é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Na saída do leilão, eu conversei com esse conhecido técnico de futebol. Veja. Vanderlei, agora falando com o empresário, o homem que tem um olho para o futuro. Essa área é uma área interessante? Muito interessante, a terra muito boa. E terra quem fez já morreu, não tem mais terra no mundo. Não se faz terra, se faz prédio, mas não constrói mais terra, né? Não existe. Então quem fez já morreu, onde você comprar sempre será um grande negócio. Então eu estou saindo da parte residencial e estou partindo tudo para rural, porque é a melhor coisa que tem. Agronegócio é o futuro do país, Vanderlei? Com certeza. É um grande negócio com uma promessa de crescimento muito grande. Bom, você viu, até o nosso conhecido Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, admite que o agronegócio tem uma perspectiva de futuro muito boa no país. Lógico que é o reconhecimento de todas as diferentes áreas da economia brasileira, de que de fato o agronegócio sustenta o Brasil hoje. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas daqui a pouco eu volto. Você acompanha ainda comigo nesta sexta-feira a evolução dos negócios nos mercados de café e de boi gordo. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande, Elaine. Obrigada, Pulga, pelas informações e pelo resultado, então, da massa falida Reunidas Boi Gordo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já a gente retorna com os últimos minutinhos, mas ainda em tempo de trazer informações para você nessa manhã de sexta-feira. Eu volto já. 9h27 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma ótima sexta-feira. E olha, faltam pouquíssimos minutos para a gente encerrar essa edição, mas ainda em tempo de voltarmos a B3 Brasil Bolsa Balcão, para que Walter Pulga Júnior possa nos passar, então, nesses últimos minutinhos, as informações para o café e para o boi. É isso, Elaine. Vamos rapidamente para o mercado do café, porque ontem nós tivemos uma leve alta para café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Tivemos, no entanto, uma forte recuperação para o mercado futuro de café robusta na Bolsa de Londres. Isso apesar da safra do Vietnã de 2017-2018 atingir um recorde, né? A safra de café no Vietnã, mercado que força muito a movimentação, né? Causa a movimentação, influencia a movimentação em Londres. O mercado do Vietnã vai mostrando aí uma safra recorde de quase 29 milhões de sacas de café de 60 quilos, contra estimados aí anteriormente 26 milhões de sacas em 2016, 2017. A estimativa, aliás, é do Rabobank, né? O assunto foi divulgado ontem pela agência de notícias internacional Dow Jones. Aliás, o Rabobank indica que a colheita deve ganhar ritmo agora lá no Vietnã, com condições climáticas mais secas, especialmente no sul do país. Bom, apesar dessa super safra no Vietnã, o mercado de robusto em Londres veio em alta, né? E o que acontecia no mercado brasileiro enquanto isso é de que nós tínhamos aí uma leve alta, perto da estabilidade, né? Lógico, considerando aí que o dólar subiu, a tendência de preço em dólar é de uma baixa. Mesmo assim, uma leve alta na Bolsa de Nova York e aqui na B3. No sul de Minas Gerais, café arábica estável ainda na faixa de R$ 450 a saca, isso no sul de Minas. Mas no Cerrado Mineiro, alguma reação ontem. Segundo Safras e Mercados, os preços subiram em média R$ 5,00 por saca, voltaram de novo a R$ 460 a saca. Isso no Cerrado Mineiro. Já no sul de Minas, vou repetir, R$ 450 a saca. Já o café arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata, em Minas Gerais, em média, era negociado a R$ 410 a saca. Você tem na tela do seu televisor agora os números apurados pelo CPEA. O CPEA
CPEA apontava uma alta ontem para café arábica no interior de São Paulo, considerando entrega aqui na capital, né? R$ 445,68 a saca, uma alta de 0,48%. Isso diminui a perda que o café tem no indicador CPEA, mas ainda perto aí de 2,30%, ou seja, neste mês café arábica perdeu, ainda continua em baixa no mercado, considerando o número do CPEA. Já o café robusta negociado no Espírito Santo também teve alta ontem, uma alta de preços. A apuração feita pelo CPEA, você tem na tela do seu televisor, subiu de novo, subiu pouco, mas subiu R$ 359,05 a saca em média, uma alta de 0,29%. Isso diminui a queda para café robusta, que neste mês, apesar dessa alta, ainda cai mais de 3,5% no indicador do CPEA. E o que ocorre agora na Bolsa de Nova York com café arábica, você acompanha comigo, você tem na tela do seu televisor os últimos negócios, né? Veja, café robusta, nós já falamos, R$ 359,05 a saca. Você tem na tela agora café arábica. Café arábica negociado na Bolsa de Nova York, neste momento opera em alta 40, de 10, no mínimo 10, até 40 pontos. Café negociado para março vai a $1,20 por libra peso, retoma o patamar de $1,20. Café negociado para maio vai a $1,22 por libra peso, sobe também 40 pontos. E uma leve alta para café com vencimento em julho do ano que vem, a $1,24 por libra peso, tem alta de 10 pontos. Café negociado em Nova York vem em alta e o café em Londres. Depois da forte alta de ontem, hoje Londres devolve parte dos ganhos. Depois da alta de ontem, café robusta perde em Londres entre 10 até 15 dólares por tonelada. Para janeiro, a $1.733 a tonelada, valor do último negócio, baixa de mais de 0,5%. Queda mais acentuada para o contrato futuro com entrega prevista para março, lá em Londres, recua para $1.726 a tonelada, queda de 0,80%, perda aí de 14 dólares por tonelada nos últimos negócios. Bom, Londres devolve parte dos ganhos de ontem, mas em Nova York ainda alguma recuperação para os contratos de café negociados lá. Café arábica. Aqui na B3, os primeiros negócios nesta sexta-feira você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo as cotações agora. Mercado misto, hein? Contrato de dezembro recua. Recua para $146,50 a saca e o contrato para março agora sobe, vai a $152 a saca. Já o café, com entrega prevista para setembro do ano que vem, recua. Recua $1 por saca, cai para praticamente $1 por saca, a $150,05 a saca, portanto, café em baixa em dezembro e setembro, mas março vem em alta, acima de $152 a saca, é o que nós temos no início dos negócios nesta manhã. E no mercado futuro do boi gordo? Você acompanha comigo agora o que ocorre no mercado futuro do boi gordo? Nesta sexta-feira, boi gordo é negociado aqui na Bovespa em queda no vencimento mais curto, queda de 0,27%, e o boi para janeiro sobe pouco, mas sobe R$ 148,40 por arroba. Veja, mercado misto também neste final de ano para boi gordo aqui a futuro. Agora, são 9h33, horário de Brasília. Me estendi um pouco hoje, não, Elaine, mas sem informação nosso telespectador não fica. Durante a programação você terá mais informações, inclusive o dólar agora, hein? Veja, o dólar recua um pouco, mas ainda acima de R$ 3,33. Veja, mesmo com esse recuo, o dólar consolida patamares mais altos neste final de ano. Tudo isso por conta de não há um acordo ainda muito claro lá em Brasília. É esperar para conferir. Durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios nos principais mercados de produtos agrícolas e informações também sobre o mercado financeiro. Eu encerro por aqui, volto sinal para Campo Grande. Elaine. Muito obrigada, Pulga. Excelente final de semana para você e para toda a sua equipe. Por aqui, Bom Dia Produtor acabou. Mas, segunda-feira tem muito mais a partir das 7h15 pelo horário de Brasília. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, viu? Encontro marcado. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.